E aí galera, tudo certo? Bem-vindos aqui a mais um vídeo no Tática Didática. Meu nome é Vinícius Ferreira e hoje eu vou colocar aqui para vocês o primeiro time do Medina, que ele colocou nos treinamentos, com uma novidade aí no time que eu acho bem interessante. Vou dar uma opinião sobre o que eu acho, vou falar os esquemas que eu acho que podem ser utilizados, né? E também colocar os jogadores que vieram, os reforços, onde eles podem atuar nesse time. Beleza? Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Esse é o time que o Medina colocou em campo, com o Daniel no gol, o Heitor na lateral direita, Bruno Mendes e Cuesta na zaga, com o Moisés na lateral esquerda, dupla de volantes Dourado e Edenilson. E a grande novidade, né, o Bosquilha como meia direita, o Tyson no centro do campo, Maurício pela esquerda e o Roberto lá na frente. Então, um 4-2-3-1 formado aí no esquema, né, no sistema. Isso é na teoria, né? Na prática tem muita movimentação. O Medina mesmo disse que nos treinamentos, né, que pede muita movimentação e troca de posição entre o Tyson e o Bosquilha. Então, conforme o jogo vai acontecendo, vão tendo mudanças e variações no time. A primeira coisa é a grande incógnita do time é a lateral direita, né? O Inter vem buscando o lateral direito, fez uma busca muito forte pelo Bustos e teve uma sondagem ali pelo Giovanni Gonzalez, no lateral direito, que era do Penharol. E é um perfil diferente do perfil que o Medina tinha no Tajeres, né? Com o Tenaglia, era um lateral direito base, então ele ficava entre os zagueiros. Já os laterais que o Inter procurou e que tem hoje, né, são laterais ofensivos, tirando do mercado, que pode jogar nessa posição como um terceiro zagueiro, né? Mas o Heitor ficou como titular. Acho interessante ter o Heitor ali, porque é um jogador da base, um jogador interessante, que tem potencial, né? Mas primeiro eu vou falar aqui sobre como é que eu acho que o time pode defender. Não vai ser muito diferente do que o Aguirre fazia, né? Eu acho que o Tyson vai ficar um pouco mais à frente, na linha do Yuri Alberto. Um 4-4-2 simples, né? Claro que de diferentes formas de defender, mas muito parecido com como o Aguirre colocava em campo, né? Com o Tyson fechando junto com o Yuri, um 4-4-2. Já quando o Inter tem a bola, quando é uma organização ofensiva e o Inter vai atacar, aí eu acho que a gente vai ter algumas variações no time. A primeira, que eu acho que não sei se vai acontecer pela característica do jogador, que ele é um jogador bem ofensivo, mas é o Heitor descendo entre os zagueiros, né? Ele sendo o Tenaglia do Internacional, que foi muito bem lá no Tajeres, né? Ele ficava entre os zagueiros, o Moisés avançava bastante, o ponta esquerda recuava, descia um pouco, né? Ficava no entrelinhas, junto com o outro meia, e aí o extrema-direita dava amplitude. Então era assim que jogava o Tajeres, e é assim que talvez o Inter pode jogar. Né? O Heitor pode fazer essa função. Eu acredito que não faça, mas é uma opção que tem. Né? Uma coisa que o Medina pedia nos treinos e que foi comentado aí nas redes sociais, duas coisas. Né? A primeira é a inversão de jogo. E muita inversão de jogo do Edenilson para o Moisés. Então a gente já percebe, a primeira percepção que a gente tem é que o Moisés vai atacar bastante esse espaço, vai atacar bastante. E a outra coisa é a troca de posição entre Tyson e Bosquilha. Né? Bosquilha caindo por dentro, Tyson caindo aberto. Se for esse esquema mesmo, né? Então, muita movimentação do time e troca de posição entre Bosquilha e Tyson. E aí eu já encaixo o David no lugar do Maurício para essa inversão de jogo.
o que era muito comum no Tajeres, né? No Tajeres, o Medina ele, fazia uma construção de jogo pela direita e buscava terminar a jogada lá no outro lado, na esquerda. E o David tem essa característica, né, de atacar bastante as costas da última linha, buscando o segundo poste, atacando a área. Ele é um cara de arranque, de uma explosão muito forte. E ele é alto, né? Ele tem 1,80, é um jogador alto. Então, acho que é bem interessante essa movimentação. Daqui a pouco o Edenilson fazendo um lançamento pro David no segundo poste, ele atacando as costas da última linha, essa inversão de jogo. Acho que seria bem interessante. E é algo que o Medina pode explorar no Inter, com o David tendo essa característica. A outra formação que eu acho que pode acontecer, e que eu acho que é mais provável pela característica do Heitor, é o Heitor avançar, o Dourado baixar entre os zagueiros, que ele já fazia isso com o Aguirre, com o Miguel Angel também. O Edenilson ficar como o único volante, né? Fazer um 3+1 na saída de bola. E aí, Bosquilha e Maurício caírem bem por dentro para ajudar nessa construção, ficando mais ou menos como segundo, terceiro volante. Seria assim, né? Comparando, né? Laterais bem abertos, Bosquilha e Maurício caindo por dentro, o Edenilson sozinho e o Dourado caindo entre os zagueiros. Acho que pode ser uma opção que o Medina tem. Tem a opção também do Tyson, daqui a pouco fechar um losango, né, ficar no entre linhas, e o Roberto fazer desmarques. Pode ser uma opção. Né? A outra opção que eu vejo e que eu acho interessante, que pode acontecer, porque o Bosquilha já fazia um pouco dessa função, é ele descer e ficar mais ou menos como um volante. Né? Acho que é uma opção. O Bosquilha tem um passe bem qualificado e o Medina gosta de jogadores de volantes que tenham essa qualidade, que sejam intensos. Com o Kudê, o Bosquilha era um jogador muito intenso, era um pilar do time do Kudê. Depois que ele se machucou, não conseguiu mais retomar a forma física, né? Mas é um jogador que pode atuar nessa faixa de campo, fazendo um passe entre linhas para o Tássio e para o Maurício acelerarem o jogo. Então, é um jogador que pode fazer essa função, um esquema interessante, né? E não sei se a troca de posição seria entre Bosquilha e Tyson assim, né? Acho que não, acho que o Tyson vai ficar próximo do gol. E aí eu coloco o Wesley no lugar do Yuri, até no lugar do Maurício daqui a pouco, né? Trocando de posição, fazendo o Yuri ficar mais no entre linhas e o Wesley como centroavante, né? Para segurar a bola, para ter esse jogo direto com dois atacantes, para conseguir segurar a bola e ter a passagem do Heitor, do Moisés, daqui a pouco o Denilson para se infiltrar também, o Tyson para fazer essa infiltração. Pode ser, é uma opção. Eu acho que é uma opção o Wesley e o Yuri jogarem juntos. A outra opção é tu ter o Lisieiro no lugar do Dourado, né? O Lisieiro aqui, deixa eu colocar aqui, Lisieiro, ter essa saída qualificada na primeira fase de construção ou também na segunda fase de construção, né? O Lisieiro pode baixar entre os zagueiros, ele tem essa capacidade, ele fazia isso no São Paulo, e é um jogador que pressiona muito bem o marcador, né, o adversário. Melhorou muito isso com o Crespo, ele teve uma grande porcentagem de acertos nos desarmes também, e foi o líder dos desarmes no São Paulo, então é um cara que pode ajudar bastante a gente nessa pressão para roubar a bola e nesse passe. Pode atuar entre os zagueiros ou também pode ser o companheiro do Edenilson com o lateral baixando entre os zagueiros, né? Ele pode ser esse cara aqui. E que eu acho que é mais interessante do que o Dourado. Né? O Lisieiro, o Wesley e o Lindoso trabalharam separados quando o Medina colocou esse time em campo. Né? Então fica essa dúvida. Né? Acho bem interessante essas variações de esquema.
e de opções que o Inter tem. Tu pode ter o David com os reforços, né? Tu pode ter o David aqui atacando o segundo pau, numa inversão de jogo, para terminar a jogada. Tu pode ter o Wesley e o Yuri juntos para conseguirem segurar a bola. Tu pode ter só o Wesley para ser um jogador mais de área e ter mais cruzamentos para a área, ter mais bolas enfiadas para ele conseguir se antecipar da marcação, que ele faz muito bem, é um cara forte, é um cara alto. Tem Lisieiro, que pode ser um jogador que pressiona bem a marcação, né, do adversário, que tem um passe muito qualificado. O Heitor ou o Mercado, que podem avançar ou também podem ser um terceiro zagueiro. O Edenilson, acho que é um cara incontestável nesse meio de campo, junto com o Tyson, junto com o Roberto, acho que são incontestáveis. E o Moisés, ou o Paulo Vitor, ou o Taualara, são jogadores muito ofensivos, né? O Taualara no sub-20 ele atuava como um extrema, né? Então, principalmente no final do sub-20, no final do ano, ele estava atuando como um extrema, com um lateral esquerdo sendo um jogador base, né? Então, é ele que avançava bastante. Então, acho que é mais ou menos isso que seria o time do Inter, com o Medina. Tem bons nomes, vão chegar novos nomes. A gente tem o Barco e o Brian Rodrigues com ofertas aí. Daqui a pouco a gente pode ter mais extremas no elenco e com diferentes características e com características que a gente não tem, né? É uma carência do elenco. Então pode ser bem interessante esses novos nomes que vêm chegando. Acho que um lateral direito seria interessante para ter mais uma opção na equipe. Pode ser um lateral base ou também pode ser um lateral mais ofensivo, né? Que é a busca incessante pelo Bustos. Mas esse é o time do Inter. Eu acho que vai ser essa forma de jogar, com algumas variações, algumas mudanças de posicionamento entre os jogadores. Mas estou empolgado para ver como é que vai ser esse primeiro Inter. Estou bem empolgado para ver como é que vai ser esse primeiro Inter. Ainda tem também o Moledo, que está voltando de lesão e dizem que está voltando muito bem. E aí também fica incógnita se vão comprar o Bruno Mendes ou não, né? Porque daqui a pouco, se o Moledo volta bem, o Bruno Mendes talvez perca a vaga. O Moledo é um cara em nível alto, né? É um cara, um dos melhores zagueiros do Brasil e fez uma dupla com o Cuesta muito boa em todos os anos que eles jogaram juntos, né? Com o Adair, foi uma dupla muito que dava muita segurança na zaga e pro goleiro. Então, esse é o time do Inter que pode jogar. Na verdade, não é o Liseiro aqui, é o Dourado. Mas esse foi o time que foi colocado em campo, com algumas variações táticas, né, jogadores com características diferentes que podem fazer outras funções, e bastante troca de posição, bastante inversão de jogo, que é algo que o Medina pede bastante. Beleza? Então, esse é o vídeo. Se tu curtiu, já deixa o teu like aí, te inscreve no canal, ativa as notificações. Também seja membro, divulga esse vídeo, divulga o canal para os teus amigos, para as tuas amigas, que a gente vai crescer bastante. Beleza? Valeu, tchau, tchau.